tarde, meus queridos e maravilhosos alunos. Olha só, meus queridos e maravilhosos, vi aí que a participação de vocês aí foi massa. Francisco Lima participando bastante, pessoal aí de Cajazeiras do Piauí, todo mundo aí participando. E eu quero que vocês participem bastante da minha aula de hoje, tá, meus queridos alunos? Pois vamos lá para a disciplina de Fundamentos da Administração com o professor Gilvan Duarte. Vamos falar de gestão de desempenho, meus amores e meus amados alunos. O que que nós vamos ver hoje, meus queridos? Francisco Lima, o que que nós vamos ver hoje, meu querido? Nós vamos falar de gestão de desempenho com parte de estratégia organizacional. A gente vai explicar o desempenho e como torná-lo excelente. A gente vai falar como mostrar as ferramentas de apoio ao desempenho e como torná-lo estratégico, meus queridos alunos. Vamos que vamos. Professor Gilvan, o que é gestão de desempenho? O primeiro passo, perguntar para vocês o que é gestão de desempenho. Alguém pode me responder, em outras palavras, o que é gestão de desempenho? Vamos lá, meus queridos. O que vocês acham da importância de gestão de desempenho? Porque eu contrato, vou contratar o Francisco Lima. Contrato o Francisco Lima para trabalhar na minha empresa. Aí, o que é as pessoas que contratam você, Francisco Lima, esperam de você? O que as empresas esperam dos seus funcionários? Hein, meus queridos? O que a empresa espera dos seus colaboradores? É isso que eu quero saber de vocês. Gente, toda vez que eu contrato um funcionário, eu espero que ele desenvolva as atividades, as tarefas do dia a dia, a execução das tarefas dele no dia a dia, com eficiência e com eficácia. Essas duas palavras nunca devem sair da cabeça de vocês. Então, a gestão de desempenho, ela se faz necessária, certo? Ela se faz necessária, meus amados alunos. Ela se faz necessária para quê, meus queridos alunos? Essa gestão de desempenho, certo? Ela se faz necessário para ver se você realmente tem um colaborador que realmente está, né, cumprindo as suas atividades, tá? Ok? A questão das atividades, das tarefas no qual ele foi contratado. Gente, lembra das funções que eu já falei para vocês? Por exemplo, eu contrato o Francisco Lima para trabalhar na empresa como assistente administrativo ou como técnico. O técnico administrativo, ele desenvolve várias funções, várias atividades no dia a dia. Então, a tua função, Francisco Lima, é que você desenvolva as habilidades no qual você foi contratado de forma plena e satisfatória. Mas, professor, como é que eu desenvolvo as habilidades? Hein, meus queridos? De que forma? Ó, presta atenção, meus amores, ó. Habilidades. Habilidades faz parte daquela questão das competência. A competência, meus queridos, ela faz parte das questões do que eu acabei de falar, das habilidades, certo? Quando eu falo habilidades, significa o quê? Alguém sabe me dizer? Alguém quer dizer o que faz parte das habilidades? O que é habilidade, meus amores? O que é competência? Hein? Vou escrever aqui direitinho. O que é competência? Me responda aí, gente. Competência. Só se desenvolve
com o chá. Chá. Já escrevi isso aqui para vocês uma vez. Pessoal aí de Cajazeiras, Colônia do Gurgueia, Dom Expedito Lopes, Pix, Queimada Nova, Sigefredo Pacheco, São Miguel do Tapuio. Vocês que estão me ouvindo aí, participando dessa aula. Laila, Rayane, cadê você, Laila? Uma pergunta que eu estou fazendo para vocês. Aqui, meus queridos. Vamos lá, vamos lá. Competência, ela só se desenvolve com o famoso chá. Certo? Quando você vai contratar alguém, você contrata alguém por competência. Vocês lembram disso? Por competência. Vamos lá. O que seria competência? Alguém pode me dizer? O que é competência? Me respondam, meus amados alunos. Estão tímidos. O que é competência, meus amados? Certo, eu vou responder para vocês de uma maneira bem sucinta, bem simples, para vocês entenderem o que seria competência, certo? Na administração, gente, competência é quando uma pessoa consegue desenvolver ou realizar uma determinada atividade, certo? Então a pessoa é capaz, porque de executar uma determinada tarefa, é capaz de se tornar um especialista naquilo. Por exemplo, o Francisco Lima, ele é especialista, ele é competente no que faz como técnica em administração em relação ao Excel, certo? Ele é competente para isso, certo? É o que é interessante em relação às competências. Então, o significado de competência, meus queridos, é isso. É a qualidade de ser adequado e bem qualificado, de maneira intelectual, de maneira de ação, é fazer, certo? Então, quais são minhas competências? Eu tenho inteligência emocional, eu tenho ética, eu tenho gestão de conhecimento, eu tenho automotivação, eu tenho capacidade para trabalhar em equipe, eu tenho a capacidade para solucionar problemas. São competências muito valorizadas no mundo de hoje. Então, meus queridos, eu sou bem comunicativo, eu foco em resultados, eu foco em autonomia, eu tenho um pensamento de dono, eu tenho flexibilidade, capacidade. Até isso você pode colocar no seu currículo, certo? Vocês podem colocar no currículo de vocês, certo? Vocês poderão colocar no currículo de vocês essas questões de competência, tá, gente? Então, 14 competências profissionais. Eu citei mais ou menos a 14 competências aí para vocês, nos quais vocês precisarão para se destacar no mercado de trabalho, tá? E para vocês desenvolver essa competência, vocês precisam adquirir conhecimento. Para esse conhecimento trazer para vocês desenvolver habilidades, desenvolver essas habilidades. Quando você desenvolve essa habilidade, vocês conseguem criar um ambiente de trabalho bem harmonioso e conseguem atingir resultados, tá, meus amados alunos? Bem de forma satisfatória. Então, gente, no sistema de gestão de desempenho, a gestão de desempenho é um processo de criação de um ambiente de trabalho no qual as pessoas podem desempenhar melhor suas habilidades a fim de alcançar as metas da empresa. Porque a empresa, gente, está te contratando para você atingir essas metas. Certo? A empresa está te contratando para você atingir essas metas. Porque a empresa, ela tem um objetivo geral, ela tem um objetivo, ela tem uma meta e ela tem prazos. Mas para ela conseguir, ela precisa de bons funcionários, de bons colaboradores, certo? Que ajude essa organização a atingir estas metas da empresa, que é a meta geral. Para que a empresa ela consiga avaliar bem os seus colaboradores, faz uma avaliação de desempenho.
Essa avaliação de desempenho, gente, faz parte do sistema de gestão de desempenho. É um resultado de um processo, pode acontecer de maneira trimestral, semestral ou anual, certo? Em que vai ser avaliado o desempenho de quem? Dos funcionários. Relaciona-se com as exigências do cargo, certo? A avaliação de desempenho. Será que aquela pessoa que eu contratei, ele está se relacionando bem com as exigências do cargo? Por exemplo, eu contratei um técnico em administração para trabalhar com atendimento. E, de repente, eu soube que aquele funcionário, aquele colaborador, trata todos os clientes maus. Então, aí eu vou lá. Quais esses aspectos eu devo... Mas aquele funcionário, ele é muito bom no que faz, na parte burocrática. Mas quando passa a trabalhar com pessoas, ele não é tão bom. Então, eu devo tirar aquele funcionário de esse setor X e colocar num setor onde ele possa se relacionar melhor com os tais exigências que os cargos exigem. Já eu vejo o que pode melhorar, o que não pode. Ou o que não pode e por que melhorar. Se caso aquele funcionário não melhorar esses resultados, o que eu faço? Infelizmente, tenho que desligar aquele funcionário. Mas é o último passo. Depois da avaliação de desempenho deste colaborador, desse funcionário. Certo? Estão conseguindo entender, gente, o que é mais ou menos essa avaliação de desempenho? Estão conseguindo compreender? Sim, não? Me respondam, meus amados alunos. Quero que vocês me respondam. Quero que vocês me respondam. O que eu estou falando aqui agora, neste momento. Certo? Me respondam, meus amados alunos. Vamos lá. Quero que vocês me respondam, tá ok? Sim. Aí o pessoal da onde é de ensinar, de Sigefredo Pacheco, não é isso? Ok. Muito bem. Gostando de ver. Então, gente, preciso que vocês participem, tá? Que vocês participem para que a gente possa entender este assunto de maneira bem simplória. Ok, meus queridos e amados alunos? Vamos que vamos! Sistema de gestão de desempenho. Como é que acontece? É Santo Inácio, né? Pronto. O pessoal aí de Santo Inácio também está participando. Certo? Isso é bacana. Show de bola, meus queridos de Santo Inácio. Vamos que vamos. Gostei de ver, não estou só. Fico muito feliz com a participação de vocês, meus amados e queridos alunos. Certo? Bacana. Certo? Sempre é bom a participação de vocês de forma assídua. Então, professor, os gestores sabem se seus esforços estão valendo a pena em termos de contribuição. Porque assim, gente, quando uma empresa te contrata, pessoal aí de Santo Inácio, ela tem que trabalhar isso aqui, ó. Os objetivos organizacionais têm que estar de acordo com os seus objetivos pessoais. Gente, nenhuma empresa, meus queridos de Santo Inácio, nenhuma empresa vai te contratar se você não tiver de acordo com o perfil desta empresa. Tem gente que trabalha contra a camisa da empresa. Tem gente que trabalha vestindo a camisa da empresa e tem gente que trabalha contra a empresa. Ah, só fica reclamando. Ah, não sei o quê. Ah, essa empresa é ruim. Ah, não sei o quê. Toda hora. Certo? Toda hora. Entendeu? Toda hora. Então, meus queridos alunos, eu vejo
direto, direto essas questões. Então, o que que acontece, meus queridos alunos? Acontece que as pessoas não poderão errar na hora da contratação. E se a contratação tiver sido ruim, se a pessoa não estiver trabalhando em favor da empresa, o que que acontece? O que que acontece? Que as Acontece que as empresas têm que descartar. E como é que é feita essas avaliações, pessoal de Santo Inácio? Vou explicar para vocês de uma maneira bem simples. Existem ferramentas que podem ajudar nas avaliações. Existem ferramentas que podem ajudar nas avaliações. Manter e melhorar a produtividade. Facilitar o progresso em direção aos objetivos estratégicos. Direcionar os objetivos estratégicos da organização. Fazendo o quê? Alinhando os objetivos dos funcionários da empresa. Olha, funcionário, como é que é isto, meus queridos? Alinhar. Vamos lá, me responda aí, pessoal de Santo Inácio. O que que motiva vocês dentro de uma organização? O que que você acha? Isso para você. Pense em você agora, pessoal de Santo Inácio. Nesse momento, o que que motivaria vocês para trabalhar numa empresa? Vocês acham que para trabalhar na empresa, um dos maiores motivos é só o salário? Por exemplo, se eu pagasse bom, sou a favor de bom. Eita! Gostei. Paz, vocês arrasaram aí, viu? Pessoal de Santo Inácio. Bônus. Porque só assim as pessoas têm mais empenho. Perfeito. Então, isso aí que você acabou de colocar, pessoal de Santo Inácio, é isso aqui, ó. Você está conseguindo alinhar os objetivos dos funcionários e da empresa. Você consegue... Muito bem, pessoal. Tô orgulhoso aí do pessoal de Santo Inácio. Você consegue. Pessoal de Cajazeiras, boa tarde. Estou falando aqui sobre avaliação de desempenho, certo? Avaliação de desempenho ou gestão de desempenho é o nosso assunto de hoje. Então, a minha pergunta, gente, o que que motivaria vocês? Ou o que que motivaria um funcionário hoje em dia para que esta empresa esteja alinhada aos objetivos do funcionário da empresa? Aí o pessoal de Santo Inácio escreveu: bônus, isso eu consigo alinhar. Por quê? Porque a empresa, ela quer funcionários que trabalhem com motivação, com empenho, como o próprio vocês colocaram. Aí eu dou sempre um feedback. Olha, eu digo, olha, tem gente que não gosta de feedback. Tem gente que acha que feedback é besteira. Tem gente. Entendeu? Mas feedback é importante. Olha o que o pessoal de Santo Inácio escreveram, né? Precisamos também de qualidade de trabalho, não só de salário, mas também de condições adequadas. Bacana. Show de bola. O clima organizacional, ele só se constrói com um bom ambiente de trabalho, com uma boa qualidade de trabalho. Também proporciona. Isso aí é isso aqui, pessoal, ó, que eu acabei de pintar aqui para vocês, ó, isso aqui, ó. Tem que estar alinhado, os objetivos organizacionais tem que estar alinhado com os objetivos pessoais. Eu trabalhar num lugar que não tem uma boa qualidade, né, não tem um bom clima organizacional, não tem uma boa estrutura, né? Ah, meu querido, tô fora. Fornecer feedback contínuo. Gente, tem que saber receber feedback. E identificar oportunidade de melhorias. O que eu posso melhorar? Dar bônus, dar férias, dar gratificação, melhorar, entendeu? Então, meus queridos, realmente não tem nada melhor do que trabalhar em um ambiente saudável. Um ambiente alegre, um ambiente sem perseguição, sem assédio moral, sem um assédio sexual, sem discriminação. Isso que é um bom ambiente de trabalho. Respeitar as diferenças. Porque isso é questão de recompensar o trabalho dos funcionários. Tem que recompensar. Então, a gestão de desempenho ela só acontece quando acontece avaliações. Acontecem avaliações, seja de maneira semestral,
seja de maneira bimestral, seja anual, tem que ter essas avaliações, para que eu possa entender os clamores dos colaboradores. O que está afetando a produtividade desses colaboradores? Por que esses colaboradores não estão produzindo? Porque a maioria das pessoas são mais ocupadas do que produtivas. A maioria das pessoas são mais ocupadas do que produtivas. Certo? Vocês sabiam disso? Vocês já ouviram falar essa expressão? Então, o que eu estou querendo colocar aqui na vida de vocês, meus queridos futuros técnicos em administração? Que vocês precisarão quebrar esse tabu. Quebrar esse tabu. Os colaboradores são mais ocupados do que produtivos. Já ouviram falar essa frase? Agora eu pergunto, por quê? Alguém sabe me responder? Quem falou essa frase? Quem falou? Os colaboradores são mais ocupados do que produtivos. Qual a diferença entre ocupado e produtivo? Gente, a diferença... Exatamente, ó, vamos lá. Sim, porque o fato de trabalhar muito não quer dizer que produzam mais. Perfeito. Porque o pessoal aí de Santo Inácio escreveu super bem, colocando sua opinião. Exatamente. A pessoa, um profissional ocupado passa de uma tarefa para outra de maneira automática e encara sempre algo urgente que precisa ser feito agora. Então, um profissional é produtivo, ele é capaz de organizar, gente, as suas tarefas por urgência e trabalhar em tempo e desenvolvimento de cada um. Ele consegue resolver tudo em menos tempo. Então, ocupação, uma pessoa ocupada é aquela que fica o dia todo, gente, exercendo tarefas. Nunca tem tempo para nada, geralmente tem rotinas corridas, saúde prejudicada, até com a vida pessoal. Já uma pessoa produtiva é aquela que, com muitos, produz muito, poucas coisas para fazer, produz resultados. Em menos tempo consegue produzir mais resultados. Em menos tempo. Uma pessoa, 8 horas, ele consegue vender apenas 50%. Tem gente em 4 horas que vende quase 90%. As estratégias, o modo, entendeu? O modo de se trabalhar. Entendeu? Vocês se consideram uma pessoa produtiva ou ocupada, gente, no ambiente de trabalho? Vocês, quando eu falo estudo e tudo, vocês se consideram? Entendeu, gente? Então, é muito interessante esses questionamentos. É saber administrar o seu tempo. Saber administrar o seu tempo em relação à produtividade e ocupado. É saber administrar o tempo. Então, uma das maiores preocupações na gestão de desempenho, pessoal de Santo Inácio, uma das maiores preocupações a Manu diz que é ocupada. Ela não consegue ser tão produtiva. Como eu falo para vocês, as pessoas que se ocupam muito, ele não tem tempo de lazer, ele não tem tempo. Ele diz que nunca tem tempo. Mas quando vai ver os resultados, continuam os mesmos, em uma maioria dos casos. Tem mais cansaço físico, mais cansaço mental, entendeu? Não tem ânimo para muita coisa. Não tem tempo nem de pensar no que podia ser melhorado. Então, um dos processos, uma das etapas do processo de gestão de desempenho é tentar buscar uma solução para que esses funcionários sejam mais produtivos. Mas que eles... Como é que eu vou identificar? Como é que eu vou fazer um processo de gestão de desempenho para que a empresa ela precisa atingir seus resultados? É como vocês colocaram, uma questão de organização. Exatamente. Eu preciso fazer um planejamento, uma organização,
colocar prioridades. Questão de prioridades. Saber dizer não, pessoal de Santo Inácio. Saber dizer não. Quais etapas, professor? Primeira etapa, estabelecimento de metas. Qual a tua meta? Ah, minha meta é atingir 100% XY. Alinhamento com os objetivos do nível superior. Alinhamento com os objetivos do nível superior. O que é isso? Que nós, quando for construir a pirâmide, o que foi decidido no nível estratégico tem que estar alinhado lá no nível operacional e no nível tático. Pessoal, escreve. Organizar o tempo faz com que tenhamos bons desempenho. Um tempo para cada coisa. Perfeito. Tá aí, gente, o segredo. Simples e direto, pessoal de Santo Inácio escreveram. Organizar o tempo. Vocês conseguem administrar melhor o tempo? Deus deu para vocês, para nós, 24 horas. Dentro dessas 24 horas, as pessoas dizem, não deu tempo. Não deu tempo. Como administrar melhor esse tempo? Então, as empresas, elas estão procurando, gente, uma das maiores missões dos gestores hoje em dia é investir na produtividade da equipe. Alta competitividade da equipe. Funcionários produtivos, gente, eles se sentem mais satisfeitos, motivados com a experiência laboral que vivenciam dentro dessa empresa de maneira diária. Por isso, gente, é preciso buscar maneiras efetivas de melhorar o desempenho, a performance, o engajamento dos seus profissionais. O primeiro passo é você informatizar tarefas repetitivas e setores, substituindo tarefas manuais com auxílio de um software de gestão. Pode fazer isso. Ou treinar, ou dar bonificação. Mostrar que pode existir outros passos. Fatores que reduzem a produtividade da equipe. Você sabe qual é? Antes de falarmos de crescimento produtivo de colaboradores, gente, existem alguns motivos que levam à ausência funcional de equipes. As pessoas não sabem trabalhar em equipe. As pessoas não sabem se comunicar. A estrutura antiquada, também ineficiente. O mobiliário. Professor, até o mobiliário. Os equipamentos obsoletos. Entendeu? Então, meus queridos alunos, a falta de organização, como você colocou aí, a falta de organização, o ambiente desconfortável, como vocês também colocaram, atividades repetidas, meu amigo, são os vilões da produtividade. O problema pode passar desapercebido, gente, por conta de ser rotineiro. Além de alguns gestores ter percepção equivocada de que o time, sempre ocupado, está sendo produtivo ao máximo. Sempre. Neste caso, vale investir em tecnologia para a produtividade, substituir algumas funções que não se faz necessário uma pessoa naquele momento para executar essa atividade. Deu para entender? Então, gente, gestão autoritária. Não ter líderes, sabe, pessoal de Santo Inácio? Não ter líder. Só ter chefes. Só que manda de maneira autoritária. Não são vistos com bons olhos, gente, dentro da companhia, pessoas autoritárias. Ele acaba desmotivando os funcionários e prejudica os resultados. Sem falar, gente, que funcionários são mais propícios a procurar outras empresas. Sabe por quê? Uma vez que não são reconhecidos pelos esforços. Então é válido, gente, treinar a liderança sobre a questão da empatia,
sobre a questão da tolerância. Como você próprio colocou aí, ó, organizar o tempo faz com que tenhamos bom desempenho. Um tempo para cada coisa. Sabe o que significa que você escreveu? Que gente tem que aprender a garantir a produtividade da equipe. Fazer feedbacks, são importantes. Alinhar a gestão de equipes, a gestão de tarefas. Estabelecer pequenas metas. Opa, etapa, professor. Estabelecer pequenas metas. Alinhamento, ó, do nível. Então, a etapa número 1 é essa. Então, professor, eu como técnico em administração, eu preciso estabelecer essas etapas? Sim. Esses são os processos de gestão de desempenho. Vocês têm que estabelecer expectativas, padrões de comportamento dentro da organização. Olha, gente, para nós sermos mais produtivos, precisamos disso. Padrões de comportamento. Saber liderar, exatamente. Saber liderar. É preciso saber ser líder, né? Porque nem sempre o líder é aquele que sabe liderar. Exatamente. Porque tem muita gente aí que acha que é um bom líder, mas não consegue desenvolver esse processo de liderança. Isso aí é triste. Certo? E outra coisa, estabelecer padrões de comportamento. É importante aí, pessoal de Santo Inácio, essa leitura que eu acabei de falar para vocês, para que uma empresa ela tenha uma gestão de desempenho eficiente, boa, ela é necessária estabelecer padrões de comportamento. Vocês sabem disso? Questão de chegar atrasado, questões de conversas paralelas no meio do expediente de maneira excessiva. Eu trabalhava na empresa, pessoal de Santo Inácio. Interessante aí, pessoal de Pix, Queimada Nova, CG Freire Pacheco, Colônia, Dom Expedito Lopes, São Francisco do Piauí. Uma coisa que eu vou falar para vocês. Trabalhava na empresa de operador telemarketing. A gente tinha 10 minutos de descanso, certo? Em cada 2 horas e meia de trabalho. A gente tinha que ir lá na Copa para merendar, tomar um café e voltar. Mas tinha gente, pessoal, que tomava o café, era só 15 minutos de intervalo. Passava 20 minutos, 25, 30 minutos, 40 minutos conversando, fuxicando. Entendeu? Isso acabava atrapalhando nas metas do final do mês. As pessoas não tinham noção. Entendeu? O líder era o primeiro. Não tinha o pulso forte de liderar aquela equipe. Então, meus amados alunos, tem que estabelecer padrões de comportamento. Alinhar com as metas. Gente, vamos lá. Entendeu? Tem líder que se concentra no eu. E isso dificulta o desempenho. É melhor eu, quando líder, dizer nós vamos do que vou fazer. Exatamente. Exatamente. O líder ele não pode se concentrar no próprio eu, como você próprio escreveu e colocou aí, meus queridos de Santo Inácio. Exatamente. O líder, a gente tem que saber liderar. Vamos fazer junto, vamos fazer acontecer. Como eu acabei de falar para você. Um cara vai tomar café, o próprio chefe lá, do próprio líder, vai tomar café e fica lá conversando junto com os seus liderados e não presta atenção à questão do tempo. Lembra-se do alinhamento de metas, funcionário com a organização, tem que ter compromisso. Se eu estou te pagando, eu estou te pagando bem, te dando bonificação, te proporcionando melhor, te dando férias 2 vezes ao ano, te dando 14º. Sabe o que foi que a Avan fez agora? A empresa Avan. Ela deu agora, no dia 27 de julho, ele deu o 14º para os funcionários. Oxente, professor, como assim? No final do ano tem o 13º. Eles, não, eu vou dar o 14º para vocês. Ou seja, todos os funcionários do dia 22 receberam um salário extra, chamado 14º. Além do salário deles, que foram antecipados para o dia 30. Salário, ou seja, caiu na conta deles. 2 salários. Adivinha o que foi que aconteceu com a Van no dia seguinte, quando todos os funcionários receberam dinheiro? Todos foram animados. Todos foram apaixonados pela empresa. Tu acredita que deu esse efeito?
Todos foram apaixonados. O alinhamento das metas dos funcionários com a organização foi muito maior. Claro, tem 1 ou 2 ou 3, sempre dentro de um pasto, tem uma ovelha que não trabalha a favor, né, do pastor. Mas, gente, foi uma repercussão tão grande que deu certo. E algumas empresas viram aquela estratégia da Van para motivar os funcionários, que espero que copiem. Eu espero que copiem e tenham 14º aí nas prefeituras, tenham 14º aí nas empresas, certo? Um extrazinho aí bacana, certo? Um 14º, certo? Então é a etapa 3, feedback. Pessoal aí de Santo Inácio, gostaria de saber de vocês. Manu, Francisco Lima, pessoal de Cajazeiras, vou fazer uma pergunta aí, direcionar para vocês. Vocês conseguem receber feedback? Assim, tipo, uma crítica, uma chamada de atenção para melhorar o desempenho de vocês? Ou vocês ainda não têm essa inteligência emocional de receber? Tipo assim, cara, seu trabalho tá bom, mas não tá incrível. Você precisa melhorar. Esse é o feedback que eu tô dando. Seu desempenho tá bom, mas eu preciso melhorar. Eu não tô gostando. Você atingiu a meta apenas de 2%. O que que tá acontecendo? Você vai poder melhorar um dia? Então tem gente que fica zangado. A gente vai dar um feedback. Uma vez eu fui dar um feedback para uma colaboradora, que eu era líder dessa colaboradora. Ela chorou. Ela não gostou. Certo? Ela ficou meio ruim. Entendeu? Cajazeiras diz assim, acreditamos que muitos têm, mas muitos não têm controle emocional sobre isto. Perfeito. Nem todo mundo, o pessoal de Cajazeiras, verdade. Nem todo mundo está preparado para isso. Porque, gente, receber a verdade na cara dói. Dói. Verdade na cara dói. Não é fácil. Certo? Uma coisa que eu garanto para vocês. Não é fácil. Certo? Não é fácil. Eu entendo perfeitamente essas questões, essas situações. Então, meus queridos, é isso. Vamos lá. O pessoal de Santo Inácio. Isso acontece na rede de ensino. Temos professores que trabalham na rede estadual e municipal e eles vão trabalhar em uma escola diferente do que trabalham na outra. Isso porque os salários são diferentes. São diferentes, certo? Então isso acontece na rede de ensino. Temos professores que trabalham na rede estadual, municipal e eles vão trabalhar em uma escola diferente do que trabalham na outra. Isso porque os salários são diferentes. A questão de motivação, não é isto? Ah, entendi. O pessoal aí de Santo Inácio, consegui compreender aí a sua colocação. Ah, Manu, ainda estou trabalhando nisso, professor, porque às vezes eu levo um pouquinho para o lado pessoal. Não leve. Não leve para o lado pessoal, tá? É difícil. Eu sei. É difícil. Certo? É difícil. É difícil. Então, meus queridos alunos, nós temos todas essas questões, certo? Temos essas questões. Então, meus queridos, tá aí. Etapa 4, avaliação do desempenho realizado pelo gestor. Então, tem que fazer a avaliação de desempenho. Muita gente, como a Manu colocou, muita gente não consegue. Acaba levando para o lado pessoal. Eu trabalhei na empresa X, e eu conheço muito bem essa empresa, de ramo de bebidas aqui de Teresina,
que alguns funcionários lá eles não levam para o lado pessoal. Existe uma situação deles discutirem naquele momento, falar do trabalho do outro, está sendo executado de maneira errônea, e o outro sai no outro dia para beber junto. Manu. E aí, João, beleza, cara, show de bola. E nessa bebedeira ele não fala de trabalho. Trabalho é trabalho. Eles dizem, ó, gente, trabalho é trabalho. A gente é que nem irmãos, Manu. Irmão não briga. Às vezes não tem discussão. Mas na hora que acontece uma situação de briga, ou uma situação dos irmãos entrarem num conflito, ou acontecer alguma coisa errada no irmão, a primeira coisa que tu vai fazer é ficar a favor do irmão. Quarta etapa, condução de reunião formal. Tem que ter reunião formal. Quinta, tomar decisão. O que eu posso fazer para melhorar? Isso é que eu entrego bônus, pagamentos, promoções. Entendeu? Aí sim que eu só posso, pessoal de Santo Inácio, eu só posso pagar bônus, promoções, 14º, depois que eu fazer uma gestão de desempenho. Eu não tenho como dar uma gratificação, um pagamento, uma promoção, umas férias em Cancún, alguma coisa do tipo, com tudo pago, Fernando de Noronha, para aqueles funcionários se eles não tiverem um bom desempenho. E eu preciso entender quais as reais necessidades desses colaboradores, qual é a reais insatisfação deles. Estão satisfeitos com o quê? Por quê? Então é isso, meu povo. Vamos lá. Professor, o feedback contínuo do desempenho é o quê? É útil quando é imediato e específico. Tem gente que não sabe fazer uma crítica construtiva. É melhor ficar calado. Tem gente que não sabe. Como aconteceu, pessoal de Santo Inácio, aconteceu um caso terrível, recente. Eu não sei se vocês viram o professor ou os professores, eu não sei da história verídica, só que eu leio a matéria por cima, que um rapaz foi apresentar um TCC de direito e a professora escrachou com o trabalho, ou com ele. Levou muito para o lado pessoal. Ele acabou tirando a própria vida, Manu. Ele acabou tirando a própria vida porque as pessoas que estavam na banca de TCC, os professores, não souberam dar o feedback. Acha que aquele feedback ia dar mais gás para ele continuar na luta, né, na tão sonhada história de formação dele. Mas não entenderam que aquele cara estava ali se formando e apresentando aquele TCC com todo o gás do mundo. Com todo o gás. Todo gás possível do mundo ele estava fazendo. Ele teve que vender, ficou desempregado. Tem uma filha que ele tinha que pagar pensão. Ele trabalhava e estudava ao mesmo tempo, não tinha tempo de se dedicar tão bem nos estudos. Então vários fatores impediram quase impediram dele ter sucesso na formatura dele. Aí, enfim, quando ele chega lá no final do curso, eu não chamo nem de professor, certo? A pessoa que diz que ser professor. Acabou não dando feedback, pessoal, de Santo Inácio. E quando ele não dá um feedback legal, ele acabou tirando a própria vida. Então, gente, o feedback ele tem que ser imediato e específico para cada situação. Ele precisa ser para quem realmente sabe dar esse feedback. Deu para entender? Então, o feedback deve ocorrer, gente, de maneira regular, não apenas nas reuniões formais. O envolvimento constante no diálogo contínuo entre gerentes, subordinados. Existe fluxo e refluxo de ideias. Você tem que ouvir
Isso é fluxo. Não, você tem que falar, isso é fluxo. E ouvir, que é o refluxo. Para vocês observarem o que realmente aquele funcionário ele quer de melhoria. Qual é o clamor? Quais são as dores desse funcionário? Então, esse diálogo contínuo entre os líderes e liderados, entre os gerentes e os subordinados é importante para que eu possa saber identificar os pontos positivos e negativos para buscar a melhoria contínua. Para beneficiar quem? Os dois lados, gente. Para quê? Para alinhar o quê? As expectativas. Eu ajudo os funcionários a saberem que pontos estão errando, o que eles podem melhorar e eles vão ajudar a empresa. Saber que ponto estão quando receber avaliações formais. Aí, ó, hoje, eu, por exemplo, sou um vendedor. Mano, eu sou um vendedor. A minha meta desse mês de julho foi de 55%. Aí fizeram um feedback. Aí agora, no mês de agosto, vamos fazer um novo feedback. E dizer, olha, Gilvan, a sua meta aumentou, cara, de vendas. Tá para 75%. Parabéns. Parabéns. Nós estamos muito orgulhosos. Vamos colocar uma plaquinha ali, ó. Funcionário do mês. Vocês estão conseguindo compreender, meus amados? Ou não? O que eu estou tentando explicar aqui para vocês. O que é um feedback contínuo. Porque assim, feedback contínuo é importante, mas, como falei para vocês, meus amados, nem todos sabem dar feedback. Nem todos sabem dar feedback. Nem todos. Certo? Então, é importante saberem dar feedback. Ok? Então, estou falando aqui para vocês da importância de saber falar. Não vão sair por aí fazendo um feedback e destruindo a vida das pessoas. Falando. Entendeu? Olha o que a Manu escreveu. Eu acho que os líderes têm que tomar muito cuidado na hora de fazer uma crítica, pois tem críticas que beiram ao desrespeito. Perfeito. Verdade, Manu. Verdade. E nunca... Olha o que a Manu escreveu, vou até complementar. Que é importante o que a Manu escreveu. Vou até complementar. Que é de suma importância. Saiba criticar. Critique, mas não em público. Mário Sérgio Cortella diz isso. Não critiquem. Não critiquem em público. Anotaram isso aí? Mário Sérgio Cortella fala essa questão de critique. Não julguem. Elogie em público. Anote aí. Elogie em público e corrija em particular. Viu, Manu? Nunca critique alguém em público. Nunca corrija alguém em público. Elogie em público e corrija em particular. Porque um sábio orienta sem ofender e ensina sem humilhar. Vou repetir o que Mário Sérgio Cortella fala. Elogie em público e corrija em particular. Um sábio orienta sem ofender e ensina sem humilhar. Deu para entender? Deu para entender? Então, meus amados alunos, estamos colocando aqui para vocês como se fazer uma avaliação de desempenho. Como alinhar as expectativas.
Como provocar o alívio da ansiedade, fazendo com que ocorra uma conversa mais significativa. Ó, a conversa, feedback entre os funcionários e seus supervisores. Se os funcionários ficarem surpresos com as avaliações, é muito provável que os supervisores não tenham fornecido um feedback contínuo. Tem que ser contínuo. Tu faz bem que daqui a um ano tu faz outro. Como a própria Manu colocou. Tem gente que não sabe, os líderes. Acaba desrespeitando. Aí, além de você produzir um efeito positivo de desempenho, você faz produzir um efeito cascata, que acaba quebrando a empresa. Feedback contínuo. Evitar feedback vago. Dar exemplos específicos sobre comportamentos desejáveis e indesejáveis. Ó, o ideal que você converse menos, professor Gilvan. O ideal é que você converse menos dentro da empresa e trabalhe mais, de uma forma mais desejável. Não estou impedindo que você não converse. Você deve conversar. Mas vamos ter mais responsabilidade, vamos chegar mais cedo. Eu vejo que você está chegando muito atrasado. De uma maneira bem simples. Conversando. Focar nos comentários e comportamento. Não na pessoa. Feedback contínuo. Nunca foque na pessoa. Estruturar o feedback para ajudar o funcionário. Estruturar o feedback para ajudar o funcionário a ser bem sucedido. Como é que eu posso estruturar? Através de uma fichinha. Uma ficha individual do aluno. Através de uma ficha individual do aluno. Ou do aluno, olha. Do funcionário, gente. Certo? Direcionar o feedback em relação ao comportamento que o funcionário pode controlar. Direcionar o feedback em relação ao comportamento que o funcionário pode controlar. Dar o feedback um período oportuno. Limitar a quantidade de comentários de modo que o funcionário possa processar. Certificar se o funcionário está envolvido na conversa. Porque tem gente, quando a gente está conversando, Manu, está aqui e está no mundo da lua. A gente está dando uma aula de fundamentos da administração, estão na sala, mas estão bagunçando. Estão bagunçando, estão conversando, estão jogando papelzinho no outro. Entendeu? Às vezes acontece. Né? A pessoa está em sala de aula e não está realmente em sala de aula, gente. Que é isso? Está na empresa e não está focado, tá? Estou falando só em sala de aula. Está focado na conversa. Tem que limitar Isso é um feedback contínuo. É dar o feedback em um período oportuno. Direcionar o funcionário em relação ao seu comportamento, que o funcionário pode controlar. Ó, tu fala alto demais, fulano. Eu vi que você, quando fala com seus clientes, você não tem muita paciência. E eu vou pedir que você tenha um pouquinho mais de paciência na hora, né? Na hora de conversar com seu colaborador, seu funcionário. Vamos ter um pouquinho de paciência. Aí a pessoa, cara, desculpa, tal, vou tentar melhorar. Quando a gente recebe esse tipo de coisa, sabe por quê, Manu? Os relacionamentos hoje, fazendo uma analogia, uma comparação, Manu. Sabe por quê, Manu? Que a maioria dos relacionamentos, casamentos, não estão durando mais. Vocês sabiam que a maioria dos relacionamentos não duram tanto hoje como antigamente? Tem um fator. Falta de diálogo, conversa, paciência. As pessoas não saber ouvir. Olha, por exemplo, Manu, hipoteticamente eu namoro com você. Aí a gente tem um DR, né? Uma discussão. E você diz, ó, Giovanni, não gosto muito do seu comportamento. Eu acho que você tem que mudar um pouquinho mais aí em relação a esse teu comportamento. Que comportamento, Manu? É esse comportamento meio grosso comigo. Eu não gosto. Isso me dá vontade de terminar com você. Eu não quero esse tipo de relacionamento para mim. Se você não mudar, Giovanni, nós vamos terminarmos. É mais ou menos uma DR. Aí eu digo, meu amor, desculpa.
vou tentar melhorar, eu quero que você me ajude a melhorar. E como é que eu posso melhorar? Então, é mais ou menos essa ideia do relacionamento que eu estou trazendo aqui entre eu e a Manu, que nós podemos trazer para dentro das empresas. Construir um relacionamento entre o seu líder e o liderado, onde eu posso construir um diálogo, onde eu posso apontar comportamentos desejáveis e indesejáveis e dizer que onde ele deve lapidar. Mas eu tenho que tomar cuidado com a quantidade de comentários que eu posso fazer. Porque o funcionário, o colaborador, tem que processar, ele tem que viver. É realmente. Você concorda comigo que você tem que ser assim, melhorar nisso, assim, assado? Aí a pessoa, concordo, desculpa, tenho que realmente concordar. Então, todos esses pontos aqui que eu estou colocando aqui para vocês, através de exemplos que eu dei aí para vocês, isso se chama de feedback contínuo. E a importância do feedback contínuo é tremenda, meus queridos. Tremenda. Então, estão conseguindo compreender? Entenderam essa primeira aula? De que forma, dentro dos fundamentos da administração, quando a gente fala de gestão de desempenho, qual a importância, meu diretor, do gestão de desempenho? Isaba, deu para entender? Deu para entender? Então, o meu querido Isaba é o grande líder, um cara que eu admiro demais. Então, meus queridos, é isso que eu estou querendo trazer para vocês. E agradeço demais aí a participação de vocês. Muito bom, certo? Eu amo a participação de vocês. Continue assim nas próximas aulas. Então, meus queridos, não saia daí que a gente volta já já com muito mais assuntos e discussões. Até já!